Boas-vindas à nossa conversa sobre o informativo número 1180 do Supremo Tribunal Federal. Oi? Temos aqui então as decisões mais recentes do STF, né? Divulgadas agora, 9 de junho de 2025. Exato, material quentinho. E a nossa meta aqui é descomplicar esses julgados. Foco total em quem está na batalha dos estudos, concursos. Isso aí, Preparados para essa análise? com certeza. Acompanhar o STF é fundamental, não tem jeito. E esse informativo veio, olha, recheado. Muita coisa, né? Sim, direito administrativo, constitucional, eleitoral, penal, tributário. Vamos direto ao ponto para entender o que o Supremo decidiu e, mais importante, por quê. Perfeito. Então, começando por administrativo. ADPF 1132, lá de São Paulo. A discussão era se um município podia reduzir férias de servidor que tirou licença médica. O que o STF disse? Olha, considerou totalmente inconstitucional. Ah, inconstitucional? Sim, o Supremo foi, assim, bem claro. Licença médica é direito à saúde. Férias é outra coisa, é direito ao descanso anual remunerado. Tá lá na Constituição. Artigo 7º, né? E 39 também. Isso, 7º, 20º e 39, parágrafo 3º. Uma coisa não elimina a outra, né? Se afastar por doença não pode gerar punição com perda de férias. Entendi. Importante isso para o pessoal que estuda regime de servidor. Fundamental. É uma proteção social que o STF reafirmou. Faz todo sentido. Bom, seguindo para a Constitucional, na ADI 6.857, também de São Paulo, a pauta foi pagamento extra para deputado estadual em convocação extraordinária. E aí, válido ou não? Também inconstitucional. Outra. Sim. Aqui o STF aplicou o famoso princípio da simetria, né? A assimetria. A Constituição Federal, lá no artigo 57, parágrafo 7º, que se aplica aos estados pelo 27, parágrafo 2º, ela proíbe esse extrapróspo parlamentares federais. Já proíbe desde a Emenda Constitucional 50, de 2006. Certo. Então, essa regra é de reprodução obrigatória pelos estados. É um limite claro, né? Para evitar esse tipo de gasto. Entendido. E ainda em limites, mas agora de competência. ADI 7.725, do Tocantins. Uma lei estadual proibia corte de luz e água por 60 dias de inadimplência. O Estado pode criar essa regra? Então, não pode. O STF reforçou de novo a divisão de tarefas na federação. Como fica essa divisão? Olha, energia elétrica é competência legislativa da União. Está lá no 21, XV, B e 22, IV da Constituição. E quem regula é a ANEEL. Certo, União. Já água e esgoto, o interesse é local. Então, a competência é dos municípios. Artigo 30, I e V. A União só pode fazer norma geral. Entendi. E a lei do Tocantins? Invadiu as duas esferas, tanto a da União quanto a dos municípios. Um exemplo bem clássico de conflito de competência. Claríssimo. Mudando o foco agora, direito eleitoral. ADI 5.875. Questionaram a autonomia dos partidos para definir quanto tempo duram os órgãos provisórios deles, conforme a emenda 97 de 2017. Como ficou isso? Olha, o STF julgou parcialmente procedente. Deu uma interpretação conforme a Constituição. E o que isso significa? Significa que a autonomia partidária, que está lá no artigo 17, parágrafo 1º, ela existe, claro, mas não é um cheque em branco, né? Não é absoluta. Exato. Ficou definido um prazo máximo, 4 anos para esses órgãos provisórios e sem poder prorrogar. Ah, 4 anos sem prorrogação? Isso. A ideia é garantir a democracia interna, né? Ter órgãos definitivos eleitos. E se descumprir, pode até suspender fundo partidário e eleitoral. Pesado. E tem modulação. Tem. Atenção aí, os efeitos valem só daqui para frente, a partir da publicação da ata do julgamento. Ok, anotado. Vamos por direito penal. RE 1542-482 de São Paulo virou tema 1.400 de repercussão geral. A questão: pode dar indulto para condenado por tráfico privilegiado? Sim, pode. É constitucional. Ah, pode? Pode. O STF bateu o martelo nisso, reafirmando que já vinha decidindo. Tráfico privilegiado, aquele, né, do pequeno traficante, primário, bons antecedentes,
ele não é considerado crime hediondo. Certo. E por não ser hediondo... Exato. Por não ser hediondo, aquela vedação de graça ou anistia do artigo 5º, inciso XL3 da Constituição, ela não se aplica a ele. Então, cabe indulto sim, tese fixada para todo mundo seguir. Ótimo. Entrando agora na seara tributária. ADI 4065, do Distrito Federal. Uma regra local proibia criar benefício fiscal e previdenciário no último ano de mandato legislativo. Isso vale? Não, não vale. O STF considerou inconstitucional. E por quê? Vários motivos, na verdade. Primeiro, invadiu a competência da União para fazer norma geral sobre tributário financeiro. Aqueles artigos 146, 163. Isso, 146, terceiro, 163, primeiro e também o 24, primeiro e parágrafos. Além disso, feriu a separação de poderes e a própria autonomia do DF. E ainda tinha a parte previdenciária. Exatamente. Mexeu com previdência de servidor, que é matéria de iniciativa do Executivo. Mais um caso claro de invasão de competência. Entendi. E ainda em tributário, a ADI 5.699, lá do Amapá. Uma lei estadual deixava o governador dar benefício fiscal tipo anistia, remissão por decreto. Pode isso? De jeito nenhum. Isso aí fere de morte a reserva legal tributária. O famoso princípio da legalidade estrita em tributário, né? Exatamente. Artigo 150, inciso 1 e parágrafo 6º da Constituição. Benefício fiscal precisa de lei em sentido formal, aprovada pelo Legislativo. Não pode ser por canetada do governador via decreto. Tem a LRF também, né? Tem, a Lei de Responsabilidade Fiscal também tem regras sobre isso, no artigo 14. Olha, atenção que aqui teve modulação de efeitos. Ah, é? Para não anular tudo. Isso, para preservar os atos passados a menos que tivessem outras nulidades. Mas a regra para o futuro ficou clara. Benefício fiscal só por lei. Reserva legal é tema certo em prova. Com certeza. E para fechar essa parte do plenário, o RE 1341-646, do Ceará. Tema 1186. A pergunta era: PIS e COFINS entram na base de cálculo da CPRB, aquela contribuição previdenciária sobre a receita bruta? Sim, entram. O STF definiu que é constitucional incluir. E qual foi a lógica? A lógica é a seguinte: a CPRB é um regime opcional, certo? Certo, a empresa escolhe. Exato. Se a empresa opta, ela aceita a regra do jogo, como está na Lei 12.546 de 2011. E essa lei usa o conceito de receita bruta que vem lá do Decreto-Lei 1598 de 77. E esse conceito inclui os tributos. Já inclui PIS e COFINS. Então, o STF entendeu que tirar esses tributos da base da CPRB seria criar um regime híbrido, um desconto do desconto, sabe? Algo que a lei não previu. Tese firmada também nesse sentido. Muitos temas importantes no plenário. Só para dar uma pincelada rápida, no plenário virtual, o que está rolando? Olha, tem coisa relevante em pauta sim. Conversão de férias não gozadas de servidores, que é o tema 635. Ah, tema antigo. Sim, e as discussões sobre correção da poupança nos planos Collor 1 e 2, temas 2084 e 285. Tem ADI sobre cotas e universidades, criação de cargo em TCE, gratificação no DF, várias coisas para ficar de olho. E o STF também editou umas resoluções novas, né? Isso, sobre gestão de processos, comitê de TI, laboratório de inovação, mostrando uma preocupação com a organização interna e modernização. Vale a pena conferir depois. Ufa! Bastante coisa. Percorremos aí decisões importantes sobre direitos de servidores, limites do poder estadual, competências, regras partidárias, penal e muito, muito tributário. Foi uma passada geral, né? Mas fica nítido como o STF continua moldando a interpretação da Constituição em áreas vitais do nosso dia a dia. Exato. E que mensagem final, que reflexão fica disso tudo? Olha, um ponto interessante, eu acho, é observar como várias dessas decisões, especialmente as de competência como energia e água, e as tributárias, tipo benefícios fiscais, CPRB, elas tocam numa tensão que é constante no nosso federalismo, né? A relação União, Estados, Municípios. Exato. Fica a pergunta: como é que o STF tenta equilibrar? De um lado, a necessidade de ter regras nacionais uniformes. Do outro, a autonomia dos estados, dos municípios e até a liberdade de escolha do contribuinte, como na CPRB.
Como equilibrar tudo isso num país tão complexo e diverso como o Brasil? Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Com isso, então, a gente fecha a nossa análise do informativo 1180 do STF. Foi um prazer. Esperamos que essa conversa tenha sido útil, que ajude nos estudos e na preparação. Até a próxima! Até mais.